pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao EPP Concurso. Para quem não me conhece, eu me chamo Caio Ravel, sou professor de informática básica aqui da casa. Tudo bem? Pessoal, eu tô aqui hoje para a gente resolver umas questões aqui de revisão da prova do concurso de Pacajus, da Prefeitura de Pacajus. E eu trouxe aqui algumas apostas que eu acredito que venha a cair, que venha a calhar para vocês. Beleza? Vamos aqui, questões na tela. Vamos mais aqui para a prática diretamente, pessoal. Vamos lá aqui. Pessoal, questãozinha aqui de informática básica, tá bom? Noções de informática. Assuntos sistema operacional, software e hardware. Vamos lá, começa bem aqui a questão. Dispositivos de armazenamentos, memórias e periféricos. Na microinformática se utiliza frequentemente do termo byte. A codificação padronizada de byte é definida como... Pessoal, antes da gente resolver essa questão, é bom vocês lembrarem o seguinte. Quando a gente está falando em informática, que a gente está falando em computador, o computador ele é um equipamento eletrônico, né? Então, a gente sabe que ele é uma máquina eletrônica que faz cálculo. E ela tem uma linguagem própria que ela conversa. Qual é essa linguagem? A gente chama de linguagem binária, né? Binária. Por quê? Porque o computador ele trabalha com energia. E essa linguagem, por ser binária, ela trabalha com dois tipos de código. Qual é? O número 1 e o número 0. Quer dizer o quê? Como ele trabalha com energia, ou seja, tem energia e não tem energia. Energia ou ausência de energia. Beleza? Quando a gente olha para esses números binários, que a gente olha apenas para um algoritmo desse aqui, um algarismo desse, a gente está falando que isso daqui é a mesma coisa de um bit. Ou seja, cada impulso elétrico que o computador trabalha, cada impulso elétrico ali que ele manda para o processador, a gente chama de bit. Beleza? Então a gente tem um bit com valor 0, que é a ausência, e tem um bit com valor 1, que ali é a energia propriamente dito. Beleza? Beleza. Só que quando a gente está olhando aqui para o termo de informática, à medida que a gente vai juntando esses bits, eu tenho aqui ó, um bit, mais outro bit, mais outro bit, outro bit. Eu vou aumentando aqui a minha quantidade de bit. Vocês vão perceber que eu tenho aqui 3, 6, 7, 8. Deixa eu apagar um aqui, pessoal. Vocês vão vendo que à medida que eu vou juntando os bits, eu vou criando conjuntos, tranquilo? E na informática, quando a gente tem um byte, a gente está falando do termo de byte, a gente está falando de quê? De 8 bits. Quando eu tenho um bit e junto ele em 8 números aqui, ó, aliás, em 8 bits, eu crio um conjunto de 8 bits, eu tenho aqui, ó, 8 bits, se vocês olharem para cá, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits é equivalente, ou é a mesma coisa de que um byte. Beleza? Na informática, à medida que vai aumentando a quantidade de área, a gente vai reclassificando ele, a gente vai mudando a escala de medida. Assim como a gente tem centímetros, centímetro a gente vai para metro, metro a gente vai para quilômetro e assim vai seguindo, na informática também. Beleza? Então, a menor unidade ali que vocês vão encontrar na informática é o quê? Um bit. Um bit que é a mesma coisa de quê? Ou 1 ou 0. Medida que eu junto 8 bits, eu tenho o quê? Um byte. Olhando para cá, olhando para as questões. Qual é o item que a gente pode identificar? Um byte, que é o que a questão pede, ó. O termo frequentemente utilizado, byte, como ele é padronizado, como ele é definido, sendo como, se a gente olhar para cá, vai ser o item correto, o item C, 8 bits. Ou seja, um byte equivale a 8 bits. Beleza? Vamos aqui para a próxima questãozinha. Questão 2. Segunda questão. Ao produzir um texto utilizando o programa Microsoft Word 2016, um usuário realizou de modo sucessivo os seguintes procedimentos. Primeiro, ó, pessoal, aqui estão um primeiro procedimento, segundo, terceiro, quarto. Beleza? Primeira coisa que ele fez, ele selecionou parte do texto e logo em seguida acionou o atalho formado pelas teclas Ctrl X. Pessoal, o que é que o Ctrl X faz? Só lembrando aqui para vocês, esse conjuntinho de teclas aqui, ele faz o que? Ele recorta, né? Ctrl X recorta. Ah, Caio, mas não é Ctrl R não?
Não, porque aqui a gente está falando do sistema operacional Word, é o Word, né? E nem sempre essa última letrinha aqui é relacionada à ação, porque a gente está falando de um programa que é americano. E vocês têm que levar em consideração que geralmente essa última palavra vem do inglês. Beleza? Então, vamos lá. O Ctrl X ele vai recortar. Primeira parte. Então, o que é que ele fez na primeira parte? Ele selecionou um texto, apertou o Ctrl X. O que é que acontece quando vocês apertam o Ctrl X? Recorta. Então, aquele texto dá uma sumidinha, né? Quando ele some, ele vai para a área de transferência. Ponto. Mas, vamos aqui, próximo passo. Digitou algumas palavras. Então, ele selecionou, deu Ctrl X e digitou algumas coisas. Depois, ele acionou o atalho formado pelas teclas Ctrl V. Cara, o que é que o conjunto de teclas apertadas simultaneamente fazem quando eu aperto o Ctrl V? Pessoal, o Ctrl V é o clássico, né? Ele cola. Então, se eu seguro o Ctrl e aperto o V, eu estou colando, né? O famigerado tecla, que é aquelas teclinhas que a gente usa, Ctrl C, Ctrl V. O Ctrl C ele copia e o Ctrl V ele cola. Nesse caso, ele não fez o Ctrl C e Ctrl V, ele fez o Ctrl X e aí depois ele apertou o Ctrl V. E o Ctrl V ele cola, né? Então, voltando, resumindo, recapitulando. Selecionou o texto, apertou o Ctrl X. Depois ele digitou algumas palavras. Depois ele apertou Ctrl V, ou seja, aquele primeiro texto ele colou, né? Depois ele digitou algumas outras palavras. Beleza. Agora vamos aqui para a questão. Caso, a seguir, o usuário pretenda inserir novamente por meio do atalho formado pelo Ctrl V o texto selecionado do início do procedimento descrito, o que é que vai acontecer com o texto selecionado no começo? Ele vai o quê? Será exibido uma caixa de diálogo se ele apertar Ctrl V? Não, aqui a gente já sabe que não é. Ctrl V ele vai fazer o quê? Colar, né? Colar. O item B, aparecerá uma mensagem de erro? Mas por que vai aparecer essa mensagem de erro? Se antes não apareceu, por que é que agora vai aparecer? Então aqui eu não vou nem ler o item, já vou passar direto, né? Ó, aparecerá uma mensagem de erro, pois o Word 2016 não possibilita a execução reiterada de procedimento. Não, você pode apertar Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V várias vezes. Ele está dizendo aqui que o Word ele não possibilita você fazer a mesma ação várias vezes seguida. Não é verdade. O item C. O texto selecionado no primeiro procedimento será inserido a partir do ponto em que o cursor estiver posicionado. Cara, o que é o cursor? É aquele pontozinho que fica piscando. Ele fica piscando e à medida que você vai digitando, vai aparecendo o texto e ele vai andando para frente. E está dizendo o quê no item C? Ele está dizendo que se ele apertar o Ctrl V, o texto vai ser inserido aqui na frente. E é verdade, é o que vai acontecer. O item correto aqui é o item C, belezinha? Vamos aqui olhar o item D e o item E. O documento não sofrerá alteração, pois não há texto na área de transferência. Errado. Quando você dá o Ctrl X, automaticamente o texto vai para a área de transferência. E ele fica lá disponível. Sempre que eu quiser utilizar o texto, basta ir lá na área de transferência e vai ficar aqueles últimos salvos, né? E o item E, nada ocorrerá. Também é errado. Se eu apertar Ctrl V, vai aparecer o novo texto. Então, não é o item E. Vamos aqui para a terceira questão. O item correto aqui na segunda questão é a questão C. O item C. Vamos aqui para a terceira questão. Pessoal, terceira questãozinha. Vamos olhar aqui. Como a gente está falando de prova de prefeitura, eu acredito que 70% das provas de prefeitura, eles tendem a jogar o quê? Pacote Office e usabilidade de sistema operacional. Aquelas questõezinhas de o que é que o Word faz, o que é que o Excel faz. Eu acredito que para a prova de vocês vai cair bastante esse tipo de assunto. Teclinhas de atalho, que é o que a gente pode observar aqui, só olhando para os itens da questão 3. Que ele está querendo aqui, ó, itens de atalho, para a gente saber o que é que cada uma faz. Então, assim, a aposta que eu digo dê um carinho especial a esse tipo de questões. Questões do tipo que tem Ctrl-C, Ctrl-O, questões que tem atalhos, que tem assuntos do pacote Office. Beleza, pessoal? Vamos aqui para o item 3. Vamos aqui no editor de texto, hoje 2013, é possível adicionar comentários em um documento sem alterar o conteúdo real desse documento. Para inserir um comentário em um documento em edição, pode-se usar o comando... Pessoal, a questão está dizendo o seguinte, ó, eu tenho um documento aqui no Word, que tem o seu conteúdo, e alguém quer adicionar um comentário a um determinado ponto desse texto.
beleza? Para quem não sabe, quando vocês estão fazendo documentos, geralmente são artigos relacionados a alguma área uns artigos científicos, sempre tem alguém para revisar esses textos. E essa pessoa que faz a revisão, às vezes ela coloca comentários sobre algumas observações do que foi escrito. E esse comentário nada tem a ver com o conteúdo que o primeiro usuário digitou, é apenas um comentário apontando para aquela linha, para aquele parágrafo, enfim. Então, assim, qual é a tecla que eu vou utilizar, aliás, o conjunto de teclas que eu vou utilizar para que eu possa colocar o comentário diretamente? Poderia ir utilizando lá as ferramentas? Poderia. Só que a questão que é o quê? Qual é o atalho? Então vamos aqui. Qual é o atalho que a gente consegue? Item A. Alt Ctrl T. Cara, é o Alt Ctrl T? Pessoal, não. Não é Alt Ctrl T, porque o Alt Ctrl T, ele adiciona o quê? Ele adiciona uma marca comercial. Né? Então ele marca comercial. Ele adiciona a marca comercial ao texto que você está trabalhando. Cara, é o Alt Ctrl N? Não, também não é. Se vocês segurarem o Alt e apertar o Ctrl N, vocês vão estar adicionando. Não é que vocês vão estar adicionando, vocês vão mudar o modo de exibição ali do documento de vocês. Ele vai mudar o modo de exibição para quê? Para rascunho. Vou até colocar aqui, ó. Rascunho. Modo de exibição, tá bom? Modo de exibição. O tio está escrevendo um pouco ruim. Vamos lá. O item C. Alt Ctrl C. Pessoal, também não é esse conjunto de teclas. Porque se eu segurar o Alt e apertar o Ctrl e o C, eu estou adicionando ali um símbolo de copyright. Tá bom? Então, eu vou botar aqui copy. Eu vou me atrever a digitar, escrever write. Se não me engano, é copyright assim. Beleza? E o último item que sobrou foi o quê? Alt Ctrl A. Esse sim, pessoal, é o conjunto de teclas que a gente utiliza para colocar um comentário. Então, o item correto é o item D. Belezinha? Vamos aqui para a quarta questão. Quarta questão. Noções de informática, assunto hardware, dispositivo de armazenamento, memória, periféricos. Vou descer aqui um pouquinho. Esse tipo de memória, olhando para aqui, ó, periféricos. Esse tipo de memória que permite apenas leitura. Opa, a gente tem que lembrar quais são as memórias que só permitem a leitura, né? Esse tipo de memória que só permite leitura. As informações são gravadas pelo fabricante. Olha, aqui a gente já tem duas dicas, né? Para quem já estudou memória, sabe que a gente tem memórias voláteis, não voláteis, tem aquelas que permitem a escrita e leitura, tem umas que só permitem a leitura e assim vai. Esse aqui só permite a leitura. Nesse caso aqui, as informações são gravadas por quem? Pelo fabricante, uma vez, e não é possível alterar as informações ou apagá-la. Ou seja, eu tenho essas palavrinhas aqui que eu estou marcando como possibilidade para a gente já responder. Fabricante, uma única vez, e não é possível alterar as informações ou apagá-las. Somente é possível acessá-la, que quer dizer que é apenas de leitura. Outra característica importante é que esse tipo de memória não é volátil. Opa! A memória em questão conhecida como... Galera, ele descreveu aqui a característica de um tipo dessas memórias e a gente tem que só apontar qual é. Beleza? Vamos aqui, eu vou alternando aqui. O item A está correto? Não, não está. Por quê? Porque aqui a memória RAM é a memória de quê? Primeiro, ela é volátil. Ela é volátil. A questão está dizendo que não é volátil. Segunda, ela é de escrita e leitura. Ou entrada e saída. Beleza? Escrita e leitura. Vamos aqui para a memória flash. Memória flash, para quem não sabe, a gente tem, por exemplo, o pendrive da gente tem uma memória flash. Ela também, aqui já não é volátil. Ela já não é volátil, beleza? Porém, pessoal, ela permite leitura e escrita. Então, aqui já não é. Vamos aqui para a memória EPROM, subindo aqui. A memória EPROM é aquela memória da BIOS. Ela aqui já é volátil.
Ai, cara, mas quando eu ligo meu computador ali, tá, as informações estão lá. Mas se vocês prestarem atenção, quando vocês abrem o gabinete de vocês, vocês vão ver que tem uma placa-mãe. Na placa-mãe tem uma bateriazinha. Aquela bateria ela serve para sustentar as informações que estão aonde? Na memória, que é justamente a memória EPROM. Beleza? Se a gente for olhar aqui para o item C, que é a memória PROM, elas são tipos de memórias que são bastante parecidas com a ROM. KP-ROM, né, no caso. A diferença é que quando ela vem, ela só pode ser gravadas, também gravadas uma única vez. Única vez. Só que ela, quando a gente pega uma memória desse tipo, ela vem limpa. Ela vem limpa. Eu tenho que utilizar um equipamento especial para ir lá e gravá-la. Beleza? Ela é muito parecida com a ROM. A diferença é que essa daqui eu posso gravar com equipamento especial. Já a ROM não. A ROM ela não é volátil, que é que a gente já está olhando aqui, ó. Cadê? Ela não é volátil e ela é apenas para leitura, tá bom? E esse tipo de memória, ela é gravada diretamente pelo fabricante. São chips que tem dentro do computador que o fabricante ele vai lá e registra as informações e vocês não podem modificar. Belezinha, pessoal? O item correto aqui vai ser o item B. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui. Nós estamos na questão 5. FUVEST, noção de informática, editor de texto. Vamos lá. Observe a figura a seguir. Ela apresenta parte de um texto extraído do Microsoft Word 2010. A gente tem aqui um texto. Dentro desse texto eu tenho aqui uma caixinha, né? E dentro dessa caixinha tem uma palavrinha, né? Tem uma frase ali, Polícia Civil de São Paulo. E vocês podem perceber que a gente tem que olhar para essa figura e ver o que a questão vai pedir. O documento contém uma caixa de texto com a frase Polícia Civil de São Paulo, que foi posicionada utilizando a opção, aí a gente tem que olhar para o item e dizer qual foi a posição, da ferramenta. Essa opção altera a forma como o texto será disposto ao redor do objeto selecionado e pode ser encontrada no grupo Organizar, na guia de ferramentas de desenho e Formatar, que aparece quando a caixa de texto é selecionada. Se selecionar a caixinha de texto, vai aparecer nessas guias. Assinale a alternativa que preenche correta respectivamente as lacunas. Pessoal, a gente tem que olhar para cá e saber como foi que foi posicionado essa imagem aqui, essa caixinha de texto. Pessoal, ela aqui, se a gente prestar atenção, ela tem um texto atrás, né? Vocês estão vendo que tem um texto. E a caixinha, ela está por onde? Ela está em frente, né? Ela está por cima. Ela está por cima do texto. Ou ela está por cima, a gente já vai olhar aqui para os nossos itens. Existe o item com o nome por cima. Vamos lá. O item A alinhado com o texto. Essa caixinha está alinhada com o texto? Não, não está. Ela está sobre o texto, não é isso? O item B, ele está alinhado com o texto? Também não é. O item C, está em frente ao texto. Opa, a palavrinha aqui já encaixa mais ou menos com o que eu estou visualizando, né? O item D, superior e inferior. Não tem como o cara dar, né? Não está nem superior nem inferior. E o item E, em frente ao texto. Opa, eu já tenho aqui. Eu estou dizendo para vocês que essa caixinha de texto está por cima do texto. Eu posso trocar por cima pela essa frase em frente ao texto? Pode. Então, eu já sei que o item C e E é mais ou menos o que eu quero. Agora, eu já elimino esse e elimino esse. Então, está entre o C e o E. Aí, olhando para cá. Da ferramenta, qual é desses dois aqui que vai encaixar aqui? Pessoal, eu vou diretamente para cá. Ó, quebra de texto automático. A opção que está selecionada aqui é quebra de texto automático. Até porque essa opção aqui não faz parte dessas configurações aqui. Beleza? Então, o item correto aqui é o item C. Belezinha? Basta vocês depois abrirem o Word de vocês, digitarem um texto, inserir uma caixinha de texto e colocar do mesmo jeito que está aqui. Vocês vão lá na guia Organizar, vocês vão lá na guia Formatar, depois na ferramenta Desenho e no grupo Organizar, que vocês conseguem deixar do jeito que está aqui. Belezinha? Vamos aqui para a próxima questão.
Item, questão 6, não é isso? Olhando para cá, eu tenho aqui... vamos lá. Começa aqui. Tanto em uma internet como numa intranet, quando digitamos o endereço de um recurso disponível na rede, como um site, estamos tecnicamente nos referindo a... Pessoal, quando a gente quer entrar no site, a gente vai lá num local, lá no campo, na barra de endereço. O que é que a gente está digitando? A gente está digitando o endereço do site, beleza. Mas aquele nomezinho específico, a gente nomeia ele de quê? A gente nomeia de TPC? TCP, aliás? Não, TCP é um protocolo. A gente nomeia de HTTP? Também não, que é um protocolo. A gente nomeia de o nome daquele endereço é RFC? Também não. O nome daquele endereço a gente chama de URL. A URL nada mais é do que www, o nome do site, .com, aqui seria o domínio, né? Então, o item correto aqui é o item C, beleza? URL. Vamos para frente. 7ª questão. Olhando para cá. Os browsers, questãozinha de sistema também, né? Os browsers, os navegadores browser, começando bem aqui, pessoal. Os navegadores browser da internet usam botões com ícones para disponibilizar operações que são frequentemente utilizadas pelos usuários. Um desses botões típicos dos navegadores está associado ao ícone de forma de um X, beleza? O que acontece quando esse botão é selecionado? Pessoal, existem os navegadores e nesses navegadores tem um botãozinho que é no formato de um X, ele é assim, ó. O que é que acontece quando eu utilizo esse botão? Lembrando que eu também tenho esse botão, ó, que é o de atualizar. Eu tenho esse botão de para trás, que é de voltar. O que é que esse botão aqui com o X vocês acham que faz? Se um é voltar, o outro é atualizar, o que é que está faltando aqui assim numa ação? Se eu volto, eu atualizo, eu tenho que parar, né? Então, já vou diretamente aqui olhando já para as minhas questões. O conteúdo da janela do navegador é recarregado? Não, não é recarregado. Por quê? Porque a gente sabe que o que vai recarregar o conteúdo é esse itemzinho aqui, não é isso? Então, vamos aqui para frente. B, a conexão com o servidor de e-mail é interrompida? A conexão com o servidor de e-mail é interrompida. Tem nada a ver, a gente está entrando num site aqui, o servidor de e-mail nada tem a ver com o meu navegador. O item C, o carregamento do conteúdo da página da página corrente é interrompido? Sim. Se eu estou carregando uma página e eu aperto nesse botãozinho aqui que tem o símbolo de um X, ele vai fazer o quê? Para. Quando a gente está andando na estrada que a gente vê uma placa com um Xzinho, é para parar também? Na verdade tem um X, né? Tem um nome pare, né? Mas na internet, ou no nosso navegador, quando a gente utiliza esse botão que tem um X, vocês estão pedindo para ele parar o carregamento. Geralmente, a gente utiliza ele quando a gente está entrando em um site suspeito, que vocês olham assim, opa, eu estou com medo de carregar o conteúdo desse site, eu não quero que ele carregue. Vocês vão lá, clica nessa opçãozinha ali e ele vai parar o carregamento, ele vai parar de baixar o conteúdo desse site. Beleza? Item correto aqui, qual é? O item correto é o item C, pessoal. Deixa eu ver só aqui uma coisa aqui. Só para fazer uma observação, se vocês olharem aqui para cima, pessoal, aqui em cima eu estou num navegador, certo? Na verdade, eu estou abrindo um programinha que a única coisa que ele não tem, se vocês prestarem atenção, bem aqui no canto superior, ele tem uma setinha de voltar, tem a setinha de atualizar, ele só não tem o de parar. Por quê? Porque aqui eu não estou num navegador, eu estou num programinha que ele parece um navegador. Beleza? Mas se tivesse uma bolinha com um xizinho ali, ele serviria para parar o conteúdo, o carregamento do conteúdo. Belezinha? Vamos aqui para a nossa 8ª questão. De noção informática, sistema Windows 7, né? Vamos lá, começando aqui. Dentre os vários aplicativos acessórios do Windows 2007, em uma configuração padrão, alguns estão com pastas específicas. Assinale a alternativa que contém um software aplicativo
um software aplicativo da pasta acessibilidade. Pessoal, quando vocês instalam o sistema operacional, ele vem com um conjunto de softwares básicos ali para te ajudar, para você sair ali do zero. E uma dessas pastas que o próprio sistema operacional traz, nesse caso o Windows 7, ele traz um conjunto de ferramentas para vocês utilizarem. E tem uma parte lá chamada acessibilidade, que ele tem vários aplicativos que lhe ajudam, beleza? A questão que eu quero saber é o seguinte: qual desses programas que estão aqui nesses itens que faz parte dessa pasta? Cara, primeira coisa, o Windows 7, sim, pessoal, acreditem, ainda cai questões de prefeituras com o sistema Windows 7. Mas, cara, a gente está no Windows 11, confere. O sistema operacional mais recente que a gente utiliza hoje é o Windows 11. Mas sim, ainda cai questões com o Windows 7. E mesmo assim, vamos supor que tivesse o Windows 10. Ainda existe essa pasta de acessibilidade. E esse mesmo aplicativo ainda se encontra no Windows 10. Beleza? Vamos olhar aqui para o item A. O bloco de notas, ele está na pasta acessibilidade? Não. O item C, o Python, ele está na ferramenta de acessibilidade? Não. Python é um programa de desenho, não tem nada a ver com acessibilidade. Acessibilidade são aquelas ferramentas que vão ajudar de alguma maneira alguém que tem alguma deficiência em alguma coisa. Ou tem a falta de algum equipamento. Beleza? O item C, o item A não é. O item C também não é. O prompt de comando. O prompt de comando é uma ferramenta avançada, tem nada a ver com acessibilidade. O bloco de notas também não. Sobrou só o item Q, teclado virtual. Por quê? Porque ele vai ajudar, quando vocês utilizam essa ferramenta, teclado virtual, vai aparecer na tela de vocês um teclado que vocês podem utilizar o mouse. Às vezes a pessoa não consegue digitar, só com o mouse ou com a caneta ele consegue utilizar ali o teclado. Além de ser uma acessibilidade, uma ferramenta de acessibilidade, ela é utilizada até para quem não tem um teclado ali no computador. Pô, comprei o computador, não vê o teclado, meu teclado parou, eu não posso deixar de fazer um documento. Você vai lá, botão iniciar, vai procurar a parte de acessibilidades, aí vocês vão ver o quê? O teclado virtual, e a partir dali, utilizando o mouse, vocês conseguem digitar o texto de vocês. É mais trabalhoso? É mais trabalhoso, mas dá certo. Beleza? Vamos aqui para a 9ª questão. Beleza. Questãozinha. Browser, clientes e tal. Começa aqui. Considere as afirmações abaixo sobre navegação na internet e correio eletrônico. O item 1. A gente vai ter que olhar aqui e dizer qual é que está correto. No navegador Microsoft Internet Explorer é o novo. Um atalho de teclado que permite recarregar a página atual é a tecla F3. É verdade, pessoal? Se eu quiser recarregar eu posso trocar essa palavra por atualizar. É o F3 que eu utilizo para atualizar uma página. Errado, né? Qual é a tecla? F5. Segundo item. O Webmail é um aplicativo para leitura e envio de mensagens de correios offline, isto é, quando não tem internet. É errado, né, pessoal? O Webmail é o site que vocês acessam para vocês terem acesso à caixa de correios de vocês, tá bom? Esse item aqui também está errado, não é o Webmail, tá bom? Vamos aqui para a terceira questão. Terceiro item. Para toda mensagem de correio eletrônico que desejamos enviar, devemos preencher obrigatoriamente pelo menos os campos para e assunto. O campo de é preenchido automaticamente. Não, vocês têm que colocar, não é preenchido automaticamente, vocês têm que dizer de quem é que está saindo. Então, para quem vai, para quem vocês estão enviando, o assunto que vocês querem colocar, o assunto sim, se vocês não colocarem nada, ele vai ser preenchido automaticamente. Agora, o campo de, vocês têm que ir lá preencher. Nesse caso aqui também está errado. E na quarta questão, quarto item, perdão, numa URL que começa com http // tá ok. Estamos instruindo o navegador a acessar um site usando um mecanismo de segurança que protege a troca de informação. Galera, aqui vocês têm que prestar atenção que aqui é um protocolo HTTP, beleza. Só que, se vocês olharem para esse item, ele tem bem aqui um S.
Esse S aqui, ele quer dizer de segurança. Esse item aqui esse S é de segurança, ou seja, vocês estão acessando um site que é seguro, porque ele sim tem criptografia ali, beleza? Então, nesse caso, relendo o quarto item, numa URL que começa com https, estamos instruindo o navegador a acessar um site usando um mecanismo de segurança que protege a troca de informação. Certíssimo, pessoal. Item correto aqui é o item 4. Se a gente for olhar para as questões, o 1 e o 2 está errado, o 2 e o 3 está errado, o item 3 também está errado, né, que é o item C. O item D, o 2 e o 4 também está errado. Já o item E, o item 4, ou seja, apenas o item 4 está correto. E o item correto aqui é o item E. Tranquilinho. Vamos para frente, que atrás vem gente. Vamos aqui para a nossa última questão. Confere. Observe a barra de tarefas do Microsoft Windows 7 na configuração padrão. Aí aqui eu tenho um botão de iniciar, eu tenho aqui o Microsoft Edge, aqui eu tenho o Outlook, né? Aqui tem um explorador de arquivo, aqui eu tenho quem? O Windows Media Player, aqui eu tenho o Chrome, não é isso? E aqui eu tenho um aberto, se vocês prestarem atenção bem aqui, ó, está aberto, o aplicativo do Word. Beleza? Vamos agora para a questão. Assinale a alternativa que contém somente aqueles aplicativos fixados na barra de tarefa e que não estão em uso no momento. Vamos nós aqui só corrigir aqui o negócio, pessoal. Beleza, vamos lá. Assinale a alternativa que contém somente aqueles aplicativos fixados na área de trabalho. Deixa eu apagar aqui para a gente poder visualizar melhor. Deixa eu apagar aqui, rapidinho. Que eles estão fixados na barra de tarefa e que não estão em uso no momento. Cara, quem são os que estão em uso? Em uso, eu sei que esse aqui está em uso, porque vocês podem perceber que eu tenho mais de um aberto. O que eu consigo saber porque ele está selecionado, ele está mais fortinho aqui, né? Esse daqui também está em uso. Beleza? Quais são os que estão fixados? Esse daqui, pessoal, se vocês prestarem atenção, ele também está um pouquinho levantado. Quais são os que estão fixados e que não estão em uso? Pessoal, olhando para cá, para essa imagem, eu já consigo identificar para vocês que esse daqui não está em uso e esse daqui também não está em uso. E esse aqui também não. Só o que foram fixados, que não faz parte ali da barra de tarefa e que foi automaticamente, que não nasce automático com ele, que foi inserido para ele ficar fixo, que você clica para ele ficar fixo ali, foi quem? O Internet Explorer e o Google Chrome. Beleza? Esse daqui não, ele já vem junto, não precisa clicar nele e botar ele para fixar. Olhando para cá, quais são os itens que apontam para o Internet Explorer e o Chrome? Pessoal, de cara aqui eu já tenho o item A, né? Então, esse daqui está em uso, e esse daqui, esse aqui já está em uso, ele já elimina essa questão. O Windows Explorer está em uso, já elimina. Esse daqui também está. O Word também está em uso, já elimina essa questão. O Outlook e o Word estão em uso, também já elimina. Nesse caso aqui, ele só quer aqueles que estão em desuso. Está fixado, esse daqui não está em uso, esse daqui também não e esse daqui também não. Porém, os outros itens, sempre tem um que está em uso. Por eliminação, eu vou diretamente quem? O item A. Beleza, pessoal? Galera, assim, eu acredito que esses daqui são os assuntos que mais vão cair ali para a Prefeitura de Pacajus. Beleza? Que tendem a cair para provas de prefeitura. Eu costumo dizer provas de prefeitura, porque sempre é um nicho ali que é bem básico. Quando a gente vai para uma polícia, ali já cai um pouco mais de rede, uma coisa mais elaborada. Se vocês gastarem um tempinho mais nessas questões, eu acredito que vocês vão ser felizes com a quantidade de questões que vocês vão fazer e vocês vão sair vitoriosos, vocês vão ser aprovados. Beleza, pessoal? Galera, fica a dica aqui do tio Cairo. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente e valeu!